Você sabe qual é a hora certa de encerrar um relacionamento, seja ele um namoro ou até mesmo um casamento? Muitas mentoradas minhas entram nesse assunto e eu resolvi tirar um tempinho aqui para gravar um conteúdo sobre isso. Eu quero deixar claro, primeiro de tudo, que eu sou cristã. A segunda coisa que eu quero deixar claro é que eu passei por um divórcio. Eu fui casada, né, com o pai da minha filha. Nós tivemos um relacionamento de 12 anos e infelizmente chegamos no divórcio. E eu já vou começar metendo os dois pés no seu peito e falando pra você que sim, eu errei ao me separar. Na época eu não era cristã ainda, eu era sim temente a Deus, amava a Deus, mas nós não tínhamos intimidade na nossa relação de verdade. Eu não procurei saber, né, sobre Deus de verdade. Então era muito bonito eu falar que eu era temente a Deus, que eu amava a Deus, mas eu não lia a Bíblia, eu não frequentava uma igreja, eu não conhecia, né, quais que eram os planos dele para mim. Bem, eu costumo dizer que coisas ruins acontecem com pessoas boas, primeiro porque existe o livre-arbítrio, então você vai viver em congruência com as suas decisões, isso é um fato. Agora, Deus, ele é tão perfeito que independente das suas escolhas, independente com o que aconteça com você, ele sempre vai te dar a oportunidade de escolher a ele. Ele sempre vai te dar a oportunidade de arrependimento. Então, enquanto houver, né, sopro de vida em sua vida, você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e fazer a sua parte. Então, o que que acontece? Vou falar aqui por mim com relação a essa questão do relacionamento. O que aconteceu comigo é que quando eu cheguei, né, à decisão de pedir um divórcio, que partiu da minha parte, o meu ex-marido é um homem de muito caráter, é um homem trabalhador, um homem muito bom. Porém, né, ele tinha questões com bebida que me geravam muito incômodo. E assim, não vim aqui para falar dele, para falar o que me levou à separação, até porque eu estaria expondo ele e isso não é certo. Então, por motivos que me geraram muito desconforto, é claro que não foi um desconforto pequeno, são 12 anos de casamento. E eu posso dizer assim, enquanto eu não tinha Alice, muitas mulheres alegam ficar em relacionamento por conta dos filhos. Olha que engraçado. Enquanto eu não tinha Alice, muitas coisas aconteceram, mas mesmo assim ali eu permaneci. E com a Alice eu não consegui permanecer porque eu pensava na minha filha, no que ela ia estar vendo entre eu e ele, entre os incômodos meu com ele e algumas ações dele. E eu falei, como que ela vai ver tudo isso? Como que eu vou deixar essa criança crescer vendo tudo isso? E eu entendi na minha cabeça, naquele momento, que o melhor era a separação. E assim foi feito. Porém, depois que eu me separei, lembra que eu falei? Deus é tão perfeito que ele usa das tempestades, ele usa, né, da ventania para colocar tudo no devido lugar. E ao me separar, a gente acredita, na época, eu acreditei, muitas mulheres eu vejo acreditar nisso, que nossa, que bom, agora minha vida vai pra frente, eu tenho direito de ser feliz, de ter um relacionamento mais feliz, agora eu vou poder viver em congruência com aquilo que eu desejo, achando que é um mar de rosas, e não é. Gente, passar por um divórcio, por mais que você queira, inclusive, é dolorido, é triste, tem muita briga, tem frustração, decepção, tem crenças, tem gatilhos, enfim, gera muitos traumas, muitas dores. E olha que nós tivemos uma separação onde eu tive esse desejo e de conciliação à medida do possível. Teve um advogado que representando as duas partes, né? E a gente fez consensual, vamos dizer assim. Mas não é consensual nem por reza brava. A verdade é que dá muita discussão, muito conflito, muito problema. Levou muito tempo até que a gente conseguisse conviver em paz. Hoje nós temos 3 anos de divórcio e hoje a gente, graças a Deus, convive em paz. E o que aconteceu? Um pouco depois eu comecei um relacionamento. Por quê? Porque a primeira pessoa que eu fiquei, eu acabei namorando. E é muito, assim, engraçado, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de balada, de festa, de curtir, de sair ficando com todo mundo. Então, como foi uma pessoa que eu fiquei, uma pessoa interessante, uma pessoa que era legal, eu acabei já namorando. Só que, gente, inclusive é o meu namorado hoje, né? Nós acabamos namorando, terminando algumas vezes, mas hoje nós estamos firmados.
somos fortalecidos em Deus. Ele também se tornou cristão, eu me batizei, ele também, e nós estamos construindo uma nova vida. Mas o que eu quero falar com isso? Que nesse processo todo, eu busquei a Deus. E aí eu me tornei cristã, eu fui entendendo muitas coisas que eu passei, que eram coisas que eram fruto até das minhas ações. Antes eu culpava muito meu ex-marido por determinadas situações e eu comecei a perceber que muitas das vezes tinha sim um problema ali nele, tinha, mas muitas das vezes ele também reagia aos meus comportamentos, aos meus gatilhos, às minhas crenças. Então eu estava olhando para comportamentos dele e não estava assumindo a minha responsabilidade em cima do que ele estava fazendo. Só que a forma que eu falava, que eu reclamava, as pessoas ao meu redor que me amavam sempre falavam: não, você tá certa, nossa, você não merece. Você tem que tomar muito cuidado quando você fica se abrindo, quando você fica compartilhando com amigas, até mesmo com a sua mãe. Gente, não é. Não é, você tá expondo o seu companheiro, você tá contando a história na sua lente, na sua narrativa. As pessoas que te amam, elas compram a sua dor. Você precisa buscar um profissional, uma pessoa neutra que vai te ajudar a fazer um olhar pro relacionamento de uma forma neutra, leve, e vai te falar ali sobre gatilhos, sobre comportamento. E tem alguém que fale sobre Deus, porque aí, o que eu entendi quando eu me tornei cristã? Eu entendi que eu quebrei uma aliança. Eu fiz a promessa não só para o meu ex-marido, eu fiz essa promessa para Deus e eu quebrei a aliança com todos eles. E eu não vou mentir, me gerou muita dor, me gerou arrependimento. Eu lembro de um curso que eu chorava muito e eu chamei uma amiga para conversar, que hoje inclusive é treinadora até da Febracis, que é, né, a escola de inteligência emocional do Paulo Vieira, que tem várias unidades espalhadas pelo mundo. E essa minha amiga falou: você tá chorando, eu fico feliz por você tá fazendo todo esse olhar, mas você percebe que você tá chorando hoje, mas você se separou há anos atrás. Então, o tempo cronológico da sua decisão e do conhecimento que você tem não encaixa. Então, não se culpa, não se cobra, porque você tomou essa ação sem ser cristã. Você tinha uma outra visão. E você só tem a visão que você tem por conta dessa dor que você passou, porque foi a partir daí que você buscou a Deus. Então eu fui entendendo todo esse movimento. E o que eu quero falar pra você é que o momento certo de você sair de um casamento é depois que você fez a sua parte. Não é o outro fazer a dele. É você fazer a sua parte. É você assumir a responsabilidade, você fazer o que você acha certo perante os seus olhos, perante o olhar do outro. É parar de falar: eu vou fazer se o outro fizer. Você tem que fazer porque é a sua responsabilidade fazer a sua parte. Se o outro me reacionar, é um problema dele, porque eu colho em cima daquilo que eu planto. Agora, se o outro faz algo que não é legal e por conta do que ele faz eu faço uma coisa que não é legal e eu falo que a culpa é dele, desculpa, isso é falta de responsabilidade, a culpa é sua. Porque você não pode definir as suas ações, seu comportamento, seu caráter, sua índole, seus valores por conta do que o outro fala ou faz. E se o outro desperta o pior em você, é porque você não tem inteligência emocional. Porque se você tivesse, você nunca daria o poder para outra pessoa te fazer perder a cabeça. Desculpa, a verdade é essa, não tem como ser diferente. Então, dentro de um casamento, teoricamente, se você não tá passando risco de vida, se você não tá apanhando, se nada disso está acontecendo, dificilmente é hora de fazer uma separação. Vai procurar ajuda, vai entender como é que vocês chegaram nisso, o que aconteceu no começo da história, quando você disse o sim, teve um porquê. E agora que você tá querendo no fim da história fazer um romper, deixa eu te falar, vamos ver o que aconteceu no meio, aonde se perdeu. Se os dois quiserem e procurarem ajuda e colocarem Deus como centro da vida de vocês, eu posso te garantir, é possível ter restauração, sim, porque eu creio nisso em nome de Jesus. Tanto como cristã, quanto como profissional. Eu sou terapeuta, eu sou master coach. Eu tô te falando que é possível. Agora, os dois precisam querer. Não adianta só um. Depois que eu fiz todo esse movimento, eu cheguei a conversar com meu ex-marido sobre muitas coisas.
Mas a verdade é que eu me tornei cristã, eu me arrependi dos meus pecados, dos meus erros, mas ele não se tornou cristão. Ele nem entende que algumas questões são erros. Ele gosta ainda da bebida dele, dos ambientes que ele frequenta, e ele não vê isso como um problema na vida dele. Então não é possível, não foi possível até então ter uma restauração daquela relação. E tá tudo bem. Eu não vou mentir que no fundo, houveram dores do tipo, nossa, mas se Deus é o Deus impossível, por que ele não restaurou? Por que ele deixou acabar? Por que ele não restaurou? Porque Deus é maravilhoso, é o Deus do impossível, mas ele é tão maravilhoso que ele dá o livre-arbítrio, ele respeita as pessoas. Eu tinha um desejo, eu coloquei ele no centro da minha vida, dei a chave do meu coração para ele entrar. Meu ex-marido, não. Então, por mais que eu ame a Deus, eu honre a Deus, eu tenho muita consciência que também não seria viável voltar para aquele lugar da forma como tudo está. Então, eu continuei seguindo minha vida. Então, a pessoa aqui que tem o resultado que você não quer ter, tá te falando. Busca ajuda, faz sua parte, Deus como centro da sua vida. Se depois você fizer tudo isso e ainda quiser separar, amém. Mas estou te falando aqui o que você pode fazer antes de chegar nessa decisão, porque essa decisão não agrada o coração de Deus. E essa é a grande verdade. Agora, se for um namoro, meu amor, todo namoro foi feito para acabar. Ou porque não deu certo, ou em casamento. Então, a partir do momento que ainda não existe um elo, não existe uma aliança, é claro que o namoro, ele não é qualquer coisa. O namoro é um teste, né, para o casamento. Você já deve ter o comportamento de seriedade e de aliança como um casamento, mas com peso diferente. E entendendo ali sobre valores, sobre princípios, sobre direção. Se tem valores, princípios e direção e está tendo imaturidade, também vale buscar ajuda, colocar Deus como centro dessa relação, para que ela tenha um crescimento, para que tenha uma maturidade, para que se torne um casamento. Agora, valores invertidos, direções opostas, mas ama muito, tem tesão, tem química, desculpa, não. Tem que acabar sim. Entende? Não adianta. Eu e o meu namorado hoje, nós terminamos 3 vezes. Porque a gente se amava muito, tinha uma química, tinha uma coisa muito gostosa entre a gente, mas os nossos valores eram diferentes. A direção que a gente queria caminhar parecia que era junto, mas no final não era, porque eu sempre quis muito família, eu tinha uma forma de ver o papel do homem, o papel da mulher, e ele tinha outra forma de ver. Eu tenho 36 anos hoje, ele tem 30, e a gente com 6 anos de diferença, e aí a gente tinha muito amor, mas não dava certo, porque na hora que afunilava a gente brigava e aí dava choque. Porém, ele, sozinho, lá no canto dele, depois da gente terminar, começou a buscar a Deus. Ele foi fazer cursos de inteligência emocional, ele entendeu dores que ele tinha. O meu namorado, ele não tinha nem o desejo de ser pai. Hoje ele tem o desejo de ser pai, de casar, de ser provedor de várias coisas que ele não tinha antes. E não fui eu que pedi para ele fazer isso. Inclusive, nós terminamos por causa disso. Mas foi ele que sentiu esse desejo. Ao sentir o desejo, ao entender o que ele queria, ele me procurou. E assim nós conseguimos restaurar essa relação e hoje estamos juntos novamente. E nós estamos buscando construir uma família, mas vivendo as etapas da forma certa. Gente, nós namoramos, nós chegamos até a morar junto. Completamente errado e disfuncional, tanto perante processos quanto perante Deus. Hoje eu entendo isso. E hoje eu vivo em congruência com os meus valores. Não sou perfeita, existem coisas ainda que eu erro, mas todos os dias eu coloco Deus no centro da minha vida e eu peço força para Ele me permitir fazer o que é certo. Para aquilo que eu não consigo ainda entregar para Ele, para que Ele me fortaleça para que seja entregue. É viver processos. Quando eu erro ou se eu tenho um pecado, eu não me afasto de Deus porque eu tô com vergonha. Eu me aproximo de Deus e falo, me fortalece, me levanta, me torne capaz. Porque se depender só da minha força, eu não consigo, eu preciso de ti, Pai. Então a hora de uma relação acabar é a hora que você assume suas responsabilidades, você faz o que tem que ser feito independente do outro, você busca ajuda, né, de inteligência emocional, você coloca Deus como centro dessa relação.
Você ora, você clama, você faz propósitos. Se depois de tudo isso, aí você começa a pensar em terminar. Mas se você não fez tudo isso ainda, não é hora de acabar, não. A não ser, como eu coloquei aqui, se você está passando por risco, se essa pessoa é uma pessoa violenta, se tem agressão verbal, se tem agressão física, se é uma pessoa violenta, se você está correndo algum risco, não interessa se é namoro, se é casamento. Sai vazado, procura a delegacia da mulher, faça o que tem que ser feito. E deixa Deus fazer a parte dele. Tá bom? Essa é, né, tanto a minha visão profissional, minha visão cristã e a minha visão como mulher, que passou, inclusive, infelizmente, por um divórcio. E eu faço isso todos os dias, até hoje. Meu namorado sabe disso, eu sei que é delicado falar isso, mas a verdade é que eu não oro pra Deus pra casar com meu namorado. Eu oro pra Deus pra viver os propósitos dele pra minha vida. E eu sempre deixei claro pra Deus, se o seu propósito for restaurar a minha família, eis-me aqui. Se seu propósito for que eu construa uma família com o Fábio, eis-me aqui. Se seu propósito não é nenhum nem outro, é outro propósito para minha vida, eis-me aqui. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, sim, mas eu quero viver a sua vontade, eu quero viver os seus planos, porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É isso. Eu sou Fabiane Paranhos, eu sou mentora de produtividade saudável. Aqui eu gero muitos conteúdos, assim como eu fiz hoje. No meu Instagram tem mais e lá eu compartilho a minha vida mesmo, o meu dia a dia, não só como mentora, como palestrante, mas como uma mulher real, que assim como você tem que dar conta de si mesma, ter relacionamento com Deus, cuidar da casa, cuidar de relacionamento, de filhos, ser profissional e ainda manter a saúde física e emocional sem surtar. Então eu tô aqui para te ajudar a ter mais equilíbrio e menos surtos. Já me segue aqui, já aciona o sininho, já deixa um comentário e já corre pro meu Instagram pra gente poder ter uma relação mais próxima, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo ele possa ser muito útil para você. E se você conhece alguém que tá passando por algum problema de relacionamento, já manda esse vídeo para essa pessoa também, tá bom? Tchau, tchau.